Não é novidade para ninguém que a extrema-direita não faz nada em prol do povo a não ser se preocupar consigo mesma e defender pautas criminosas. A gente viu que na semana passada teve toda aquela situação envolvendo o Alexandre de Ramagem, que eu citei aqui, inclusive, no meu canal, que o STF iria revogar por um motivo evidente. Não se pode simplesmente suspender ou sustar, né, como aconteceu naquele momento, processos contra parlamentar, porque o Congresso decide que o parlamentar pode cometer crime e não se deve ter investigação. O STF entendeu, inclusive, que para alguns processos mais simples até pode se discutir a possibilidade de suspender ou não, mas os demais não tem como se discutir nada. E agora, no caso da Zambelli, que foi tornada criminosa oficialmente pelo STF, já que ela foi condenada, apesar de ter recursos ainda, os recursos não mudarão a condenação, já conseguiu se formar a maioria para condenar a Carla Zambelli a 10 anos de prisão pela invasão do sistema do CNJ, junto com Walter Delgatti Neto, que pegou uma pena um pouco menor, o PL pediu a sustação ou suspensão do julgamento, porque ela teria direito de solicitar ali ao Congresso também se o Congresso poderia ou não sustar o processo. E já adianto para vocês que não existe respaldo legal para que bandido cometa crime, ocupe supostamente um cargo público e depois alegue que pode não ter a punição aplicada porque, apesar de ser um criminoso, supostamente ele ocupa um cargo de parlamentar e os pares podem livrá-lo ali da prisão ou de um processo criminal. Bora falar sobre o caso do Ramagem mais uma vez e sobre o caso da Zambelli para esclarecer para vocês o porquê que a deputada será presa. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, para quem não está acompanhando o noticiário brasileiro na data de hoje, o noticiário político, jurídico barra policial, o PL entrou com um pedido ali para sustar o processo contra a Carla Zambelli. A alegação dos parlamentares ligados ao PL, eu brinquei aqui no canal algumas vezes dizendo que a gente poderia supostamente chamar o PL de Partido dos Ladrões ou Partido dos Lacaios, né, supostamente. E eles têm dado ali ênfase à minha possibilidade de realmente fazer valer este apelido carinhoso ao partido do ex-presidente Bolsonaro. Por quê? O papel do PL, basicamente, neste momento é pautar propostas criminosas, defender a soltura de bandidos que cometeram crimes contra o Estado Democrático de Direito, e isso porque eles defendiam que bandido bom é bandido morto. E olha que nós que defendemos a ressocialização. A gente já viu que o STF formou maioria para prender a deputada Carla Zambelli, para condenar a deputada Carla Zambelli pela invasão do sistema do CNJ, ao contratar o hacker Walter Delgatti Neto. Ela foi condenada a 10 anos de prisão no regime fechado, tá? E o hacker Walter Delgatti Neto foi condenado a 8 anos e 3 meses no regime fechado também, já que eu já expliquei para vocês que, em via de regra, a condenação superior a 8 anos, perdão, o regime se inicia, o regime de cumprimento da pena se inicia no regime fechado. A gente viu, como a gente já tinha alertado aqui no canal, inclusive, que no caso do Ramagem, o STF iria revogar a condenação, ou melhor, a sustação do seu processo e continuaria porque não existe salvo-conduto para qualquer figura cometer crime. Isso, inclusive, se caracteriza no que nós chamamos dentro do direito de desvio de finalidade, que é quando um parlamentar, por exemplo, utiliza uma prerrogativa que ele tem para cometer crime. Além disso, não está estabelecido legalmente na Constituição, eles não têm salvo-conduto para cometimento de crime, o próprio Código de Ética da Câmara estabelece que o parlamentar não pode exagerar nas suas prerrogativas. Eu vou explicar para vocês o porquê que o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, nem acatou o pedido da defesa da Zambelli para sustar o processo, até a Câmara avaliar se ela pode ou não ter o processo prosseguido pelo STF. Mas antes eu tenho um recado para passar para vocês aqui no canal. Outono chegando e é claro que a gente precisa cuidar um pouco mais da nossa maneira de se vestir em público. E por conta disso, hoje eu vou trazer para vocês aqui novidades sobre a nossa camisa tecnológica da Insider, a Tech T-Shirt, que é a minha queridinha. Eu pratico atividades físicas, faço jiu-jitsu, caminhada, academia, utilizando a minha camisa Tech T-Shirt, que é 6 em 1. Mas por que, Carlito, que a Tech T-Shirt da Insider ela é 6 em 1? Ela não precisa passar, ela dá um conforto térmico, ela tem ultra durabilidade, ela não desbota, é anti-odor, já que ela elimina 99% de qualquer odor e evidentemente também que ela é ultra macia. Os produtos da Insider são conhecidos por ter qualidade, conforto e tecnologia. E se você, é claro, ama sua mãe, se você ama alguém que está próximo de você ali, você pode aproveitar o mês de maio para presentear quem você ama com um descontão da Insider. Basta você entrar no site
da Insider, digitar o meu cupom historiador, que você vai ter 15% de desconto. Vai ficar bonito, vai ficar elegante, não vai ficar preocupado em perder tempo passando roupa, lavando roupa o tempo inteiro e ainda vai dar para quem você ama presente com conforto e tecnologia. Insider é a parceira que te deixa confortável. Então é isso aí, meus amigos. Ajude o nosso trabalho a manter a nossa parceria com a Insider. O link tá na descrição do vídeo, no comentário fixado, e ajuda a manter essa parceria, tá? Para quem não tá entendendo o que tá acontecendo, na semana passada, um parlamentar chamado Alfredo Gaspar, tirando uma interpretação do Instituto, um seguidor até criou uma sigla, né, que é ITC, Instituto Tirei IDC, ITDC, Instituto Tirei do CU, né? Vamos tentar traçar aqui, né? Que ele traz uma interpretação completamente abilolada do que diz o artigo 53 da Constituição, que fala sobre algumas prerrogativas invioláveis dos parlamentares. O artigo 53 fala o seguinte: os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Aqui no parágrafo 3º fala sobre, no caso de uma prisão que acontece, um processo envolvendo o político, e aqui no parágrafo 3º fala o seguinte: recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Carlita, ali está escrito que poderá, mas é simplesmente assim, o parlamentar comete um crime e fica por isso mesmo? Não, meus amigos, existe a chamada teoria do Skraken, que é a famosa teoria do limite dos limites, que explica o seguinte: nenhum direito é absoluto, ou seja, um parlamentar, apesar de ter imunidade parlamentar, não pode utilizar essa imunidade parlamentar para cometer crime e depois os parlamentares utilizarem o artigo 53, parágrafo 3º, para suspender o processo contra o parlamentar, porque isso seria desvio de finalidade. Eu estou tirando isso do ITDC, né, Instituto Tirei do Fiofó? Não, isso está escrito inclusive na Constituição no artigo 37, que está aqui, ó. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Enalteça-se aqui esses três princípios: legalidade, impessoalidade e moralidade. Vamos lá. É legal que o indivíduo que é parlamentar cometa crime e não possa responder pelos seus crimes? Não, a lei não dá esse salvo-conduto. É uma ação de impessoalidade quando parlamentares falam para um colega: cometa o crime que a gente vai votar aqui para poder sustar o seu processo. Não, isso está violando inclusive o princípio da impessoalidade. É moral? Também não é moral, tá? Isso precisa ficar bem claro. A conduta, chega, engasguei aqui, né? A conduta da parlamentar Carla Zambelli é entendida legalmente como criminosa. Por isso que o PL, apesar de ter entrado ali, o PL está conversando, inclusive, neste momento com a União Brasil, para ver se a União Brasil consegue sustar, junto com a Carla Zambelli, ou melhor, junto com o PL, as ações envolvendo o Juscelino Filho, no caso do União Brasil, e a ação envolvendo a Zambelli. Detalhe, não vai conseguir revogar. Por quê? Quando a gente citou o caso na semana passada, ainda envolvendo ramagem, a gente leu que o regimento interno do STF vai dizer se valida ou não a decisão da Casa Legislativa sobre sustar ou não o processo contra o parlamentar. Por quê? Porque cabe à Suprema Corte do Judiciário Brasileiro a interpretação e a guarda da lei. Não é o Congresso Nacional que fala: parlamentar, mate, roube, ameace e se você for processado a gente vai lá e te dá um salvo-conduto. Isto não existe, isto não acontecerá. Tanto que o ministro Alexandre de Moraes prontamente negou o pedido da defesa da Carla Zambelli. Tá aqui, ó. Moraes nega pedido da defesa de Zambelli para suspender julgamento contra a deputada. Primeira turma do STF tem 4 votos para condenar parlamentar por invasão ao sistema do CNJ. Moraes rejeitou argumentos pela suspensão até análise de um pedido do PL pela Câmara. E tá aqui, ó.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou nesta segunda-feira, dia 12 de maio, um pedido apresentado pela defesa da deputada Carla Zambelli para suspender o andamento de um julgamento que pode condenar a parlamentar a 10 anos de prisão e a perda do mandato pela invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. O pedido havia sido apresentado nesta segunda-feira. O julgamento ocorre no plenário virtual da primeira turma da Corte, até o momento tem 4 votos, ou seja, a maioria a favor da condenação da Carla Zambelli. O ministro Luiz Fux ainda vai votar, o magistrado poderá inserir o seu voto até o dia 16 de maio, que, se não me falha a memória, é na sexta-feira, exatamente, na próxima sexta-feira, tá? Então não, por que a gente precisa trazer isso aqui? Que não faz sentido esta alegação da defesa da Carla Zambelli. Porque apesar do crime que ela cometeu ter sido cometido após a diplomação, ela está sendo julgada pela corte que um parlamentar, após a diplomação, passa a ser julgado, que é o Supremo Tribunal Federal. Como parlamentar, ela já não é mais julgada pela Justiça Comum, lá na primeira instância, segunda instância, não. O julgamento dela, por conta da chamada prerrogativa especial, por conta da função, né, o famoso foro privilegiado, em tese, ela já é julgada no STF. Então, para aqueles que estão imaginando que a Carla Zambelli vai conseguir ali revogar de alguma maneira a sua decisão, não vai. Tanto que está aqui um trecho da decisão emanada pelo ministro Alexandre de Moraes. Está aqui, ó. Na decisão que rejeitou o pedido, Moraes afirmou que os crimes analisados no julgamento ocorreram antes da diplomação para o atual mandato de Zambelli e que o caso já está na etapa de julgamento da decisão final, o que extingue a qualquer possibilidade de atuação da Casa Legislativa. O que a Zambelli pode fazer, Carlito, nesse momento? Pode simplesmente sentar e chorar. É o que ela pode fazer. Não vai acontecer a salvaguarda dela, ela não vai conseguir se salvar do que aconteceu, será condenada e muito em breve presa. Queria lembrar vocês que o nosso trabalho aqui é independente, que ele só existe graças à ajuda de vocês. E queria pedir, se você puder colaborar com o nosso trabalho, tá aqui o nosso Pix, através do nosso QR Code, basta você apontar o seu celular para o nosso QR Code aqui, fazer uma colaboração de qualquer quantia que você quiser. Se não conseguir fazer a leitura do nosso QR Code que está aqui no alto, você pode digitar o nosso endereço de Pix, que é esse que está aqui embaixo. E lembrando a vocês, inclusive, que a Insider, que é a nossa parceira do canal, tá dando para você um desconto nesse mês aqui, pelo menos enquanto durar ali a promoção, de 15% utilizando o cupom historiador. O link tá no comentário fixado e na descrição do vídeo. Eu queria pedir para que vocês ajudassem essa parceria a se manter aqui forte e firme no canal, tá bom? Tudo que eu falei tá aqui no comentário fixado. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e deixa like. E até o nosso próximo encontro. Tchau!